Mais uma vez estamos aqui para a aula de gramática. Uma aula muito especial hoje. Vamos dar continuidade ao emprego da crase. Lembra do vídeo anterior? Eu falei que nós iríamos continuar, porque a crase não havia terminado ali. Hoje, nós vamos ver os casos em que nunca ocorre crase. Na aula passada, nós mostramos o quê? O caso em que a crase é obrigatória e eu mostrei a regra geral. Então, hoje nós vamos ver casos em que nunca ocorre crase. O que vocês aprenderam no vídeo anterior? Eu disse que para ocorrer crase é necessária a presença de a preposição mais a artigo. Não foi isso? Então, agora, existem em português certos tipos de palavras que não admitem o artigo a, não é verdade? Obviamente, nesses casos não vai ocorrer crase. Então, nós vamos ver alguns casos em que não ocorre crase. Vamos lá? Olha só. Por esse motivo, do fato de não existir o artigo a, o primeiro caso, nós vamos ver alguns casos em que nunca ocorre crase, porque não vai haver o artigo a. Vamos lá. Antes de nomes masculinos, é impossível haver crase. Por quê? Antes de nomes masculinos, não existe o artigo feminino a. Ficou claro? Muito simples, não é? É óbvio. 2. Antes de verbos, nunca haverá crase. Por quê? Porque antes de verbos não existe artigo, certo? O artigo é uma palavra que antecede somente substantivo. Artigo é acompanhante de substantivo. Aliás, na língua portuguesa, qualquer palavra que eu queira transformar em substantivo, basta empregar um artigo antes. Tudo bem? Então, antes de verbo não existe o artigo a, portanto, é impossível a presença da crase. Aqui um exemplo. Todos começaram a correr, sem crase. Voltando aqui um exemplo, de antes de nomes masculinos. Gosto de andar a cavalo. Impossível haver crase, porque cavalo é um nome masculino. Eu tenho aqui somente a preposição a, não tenho o artigo a, porque antes de palavras masculinas não tem como empregar o artigo feminino a. Mesmo caso do verbo que eu já mostrei. Antes de verbos não existem artigos, certo? Então, antes de verbos, o a, aqui eu tenho apenas a presença da preposição. O a aqui é uma preposição. Tudo bem? Outra situação onde não ocorre crase. Antes de pronomes que não admitem artigo. Geralmente são os pronomes pessoais, pronomes de tratamento e pronome indefinido. Por exemplo, todos se dirigiram a ela. Ela aqui é um pronome pessoal. Então, aqui eu tenho apenas a presença da preposição a. Quem se dirige a alguém. Então, o a é preposição, não tem artigo aqui, para haver a fusão de dois a. Tudo bem? Aqui, nada disse a Vossa Senhoria. Aqui eu deixei a abreviatura de Vossa Senhoria. Aqui, mais uma vez, aqui não há o artigo a. Há apenas a preposição a. Quem diz algo a alguém. Então, o verbo aqui, o verbo regente, exige a preposição a, mas o termo aqui, Vossa Senhoria, é um pronome de tratamento que não admite o artigo a. Tudo bem? Não é o caso do emprego da crase. Outra situação. Convidei a vários amigos para a festa. Vejam vocês que aqui vários é um pronome indefinido. Aqui nós não temos o artigo a, porque antes de pronomes, geralmente não há ocorrência do artigo feminino
Ah, eu tenho apenas a preposição, porque o verbo convidei exige a preposição. Convidei quem? Quem convida, convida a alguém. Convidei a vários amigos. Aqui apenas a preposição. Seguindo, observação. Muito importante essa observação. Já vimos então, nos exemplos anteriores, que diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento não ocorre crase, com exceção dessas formas aqui. Cuidado, quais são elas? Senhora, senhorita e dona. A palavra madame também se inclui aqui. Com exceção dessas formas que exigem o artigo feminino a. Pode ocorrer o artigo feminino a aqui também. Nesses casos, a crase pode ser também facultativa, mas se você empregar não tem problema, porque essas formas, senhora, senhorita e dona, admitem o artigo feminino a. Então, quando o termo regente exigir a preposição a, aí é possível sim. Nada disse a Vossa Excelência. Nesse caso, sem crase. Tudo bem? Aqui é um pronome de tratamento. Agora, geralmente, diante dos pronomes de tratamento, não ocorre o artigo feminino a. Aqui não tem o artigo feminino a. Aqui, o que ocorre aqui é a preposição a somente. Porém, aqui nada disse a senhora. Senhora é um pronome de tratamento que admite o artigo feminino a. Então, aqui pode ocorrer crase sim, perfeitamente correto. Porque aqui eu tenho a fusão do a preposição, quem diz algo a alguém. Então, o verbo regente exige a preposição a. E o termo regido, senhora, admite o artigo feminino a. Tudo bem? Então, as formas senhora, senhorita e dona é uma exceção. São formas, pronomes de tratamento, porém, pode ocorrer o emprego da crase, porque eles admitem o artigo feminino a. Ficou claro? Seguindo, meus respeitos à senhorita Joana é a mesma coisa. Outro caso, vamos lá para o quarto. Quarto exemplo, quarta situação em que não se emprega a crase. Expressões com palavras repetidas nunca recebe crase. Como, por exemplo, uma a uma, frente a frente, cara a cara, 2 a 2, ficaram frente a frente, o tanque se encheu gota a gota. Então, expressões com palavras repetidas também não ocorre crase. Outra situação, número 5. Quando a estiver no singular diante de uma palavra no plural. Atenção! Quando a estiver no singular, antes de uma palavra no plural, não ocorre crase. Por quê? Mesma coisa, aqui não há o artigo feminino a. O a aqui é apenas uma preposição, certo? Porém, quando eu coloco o a aqui no plural, seguido de s, o que vai acontecer? Aí eu vou ter a presença do artigo feminino, juntando com a preposição aqui, que o termo regente, o verbo dirigiu, exige, então aqui é obrigatório o emprego da crase. Então, ele se dirigiu a pessoas estranhas, sem crase. O a, no singular, antes de uma palavra no plural, não se emprega crase. Porém, se eu colocar o a no plural, antes dessa palavra no plural, aí ocorre a crase. Ficou claro? Vamos seguir. Aqui, o 6. Antes do artigo indefinido uma também não ocorre crase, porque aqui, mais uma vez, não existe o artigo feminino a antes do artigo indefinido uma. Exatamente. Isso levou o ministro a uma decisão drástica. Aqui eu tenho apenas a preposição a. Não há a ocorrência do artigo feminino.
7. Antes de nomes de santo e de Nossa Senhora também não ocorre crase. Por quê? Porque antes dessas palavras não existe o artigo feminino a. Existe apenas, aqui no caso, entreguei a Nossa Senhora de Fátima o meu problema. Aqui eu tenho apenas a preposição a. Não existe o artigo feminino a. Ficou claro? 8. Diante da palavra terra, mas atenção, quando a palavra terra significa terra firme em oposição à água, mar ou ar, certo? Por exemplo, os pilotos já voltaram à terra, aqui sem crase. Por quê? Aqui eu tenho apenas a preposição a, não existe o artigo feminino a aqui, tá? E aqui é a terra, quer dizer terra firme, em oposição a, certo? Aqui, eles retornaram à terra em que nasceram. Atenção! Quando eu digo eles retornaram à terra em que nasceram, aqui é com crase, porque aqui não está empregado como oposição nem a água, nem a mar, nem a ar, tá? E aqui a palavra terra está especificada também, a terra em que nasceram, tá? Muita atenção para esses detalhes, tá? Vamos agora ao próximo caso em que não se emprega crase. Antes da palavra casa, mas atenção, quando a palavra casa estiver no sentido de lar, moradia. Quando ela não estiver determinada, porque se a palavra casa estiver determinada, aí emprega-se a crase. Por exemplo, não voltarei a casa esta semana. Aqui quer dizer moradia, quer dizer a casa de quem está falando. Não voltarei a casa esta semana. Aqui casa equivale a moradia, tá? Sem crase. Agora, se essa palavra casa estiver determinada, aí vai ocorrer a crase sim. Por exemplo, não voltarei à casa de meus pais esta semana. Vejam que aqui a casa está determinada, é a casa de meus pais, tá? Nesse caso tem a crase sim, eu vou empregar a crase. Por quê? O que acontece? Quando eu digo a casa de meus pais, determinando a casa, vai ocorrer a fusão do a preposição mais o artigo. Porque aqui o verbo voltar exige a preposição a, e aqui a casa de meus pais, quando ela é determinada, no caso vai ocorrer o artigo feminino a. Entendido? 10. Antes de nomes de cidades, sem especificativo, também não ocorre a crase. Atenção, cidades sem especificativo. Por exemplo, eles pretendem ir a Paris, sem crase. Agora, se eu especificar essa cidade, aí já vem com crase. Eles pretendem ir a Bela Paris, aí o especificativo, no caso Bela, atraiu o artigo feminino a. Daí eu tive aqui a junção do a preposição mais o artigo. Porque quem vai a algum lugar, então eu tenho a preposição a, mais o artigo feminino a, tá? Agora, turistas vão frequentemente a Tiradentes, sem crase, tá bem? Agora, quando eu especifico Tiradentes, eu coloco aqui, turistas vão frequentemente à histórica Tiradentes, agora com crase, porque ficou especificado. Tudo bem, então? Ficou claro? Espero que tenha ficado bem claro esse estudo para você. E as aulas continuarão. Se você gostou, inscreva-se no meu canal. Não esqueça e divulgue esse canal de língua portuguesa. Dê o seu like e sugestões também lá nos comentários. Aguardo você. Até a próxima. Fique com Deus.